Sim. Exatamente. E fui logo convidada na altura por um dos professores, que fazia parte também da direção do Solinca, que foi o António Sacavém. Muito engraçado, o mundo é uma ervilha, e o António Sacavém tinha treinado comigo e com o meu pai em criança karaté, e já queriam ter posto karaté no Solinca de Oeiras, neste caso, e então fui convidada e depois fiz todo o meu estágio do curso lá e comecei como instrutora de sala, como personal trainer, comecei a tirar mais formações a nível das aulas de grupo e foi assim. Então, diz-me, aparece aqui o Karaté, uma atividade que tem o seu ritmo, mas sem música nem nada, e como é que aparecem aqui as aulas de grupo? Com coreografias Sim, e esse tipo de coisas? eu comecei pelo body balance, não é? Porque era um bocadinho mais lógico se calhar eu começar pelo body combat, mas eu era daquelas pessoas que dizia eu body combat nunca, não é? E hoje faço parte da equipa nacional de body combat, por isso a gente nunca deve dizer nunca, também é uma segunda aprendizagem desta conversa. Mas sim, comecei pelo body balance, que era algo com que eu me identificava muito pela parte ali um bocadinho ocultada desta parte holística. Eu sempre fui também uma pessoa de emoções e que dou muito valor à parte da mente e do bem-estar mental e de toda esta parte psicológica e emocional que é fundamental. E então vi no body balance realmente alguma semelhança com o Karaté, porque o Karaté é uma arte marcial, é um bocadinho diferente de um desporto de combate, não é? É preciso alguma resiliência. Nós no Karaté evoluímos, não é num mês, é ao longo dos anos e tem a ver com uma prática regular. Aquilo é quase um mantra que nós fazemos nos treinos. E então ganhei ali um paralelismo com o body balance e fui fazer a formação e foi das minhas piores experiências porque foi-me super difícil. Não pela música, porque eu acho que sempre tive muita musicalidade, tanto no meu dia-a-dia e considero que tenho algum bom ouvido para a música, mas por toda a questão de estar em cima de um palco. Eu no meu ambiente normal, eu sou uma pessoa bastante introvertida. O que é muito engraçado, porque realmente subo em cima de um palco e assumo o meu papel enquanto instrutora e enquanto técnica de exercício. E estou para as pessoas no meu dia-a-dia e neste momento também enquanto líder da minha equipa, mas se me puderem deixar estar no meu canto no meu dia-a-dia, eu fico no meu canto e gosto muito de estar no meu canto sossegada. Mas E foi por depois, aí, sim. e depois dessa experiência, como é que foram os teus primeiros tempos enquanto instrutora? O que é que aconteceu? O que é que sentiste? E o que é que no fundo te fez também... tu eras arquiteta ou eras uma pré-arquiteta na altura, e Sim. então qual foi o gatilho que te fez pensar assim, olha, pá, eu gostei mesmo disto e a arquitetura não é para mim, ou é para mim, mas noutro contexto. Sim. Olha, na verdade, foi muito engraçado porque eu acho que foi um conjunto de várias coisas. Primeiro, eu perceber que realmente gostava de me mexer e gostava de continuar ativa. Depois, perceber realmente que gostava de pessoas reais e não estar num papel a projetar para pessoas reais. O que é muito engraçado e gosto de toda essa parte criativa, mas realmente o estar com as pessoas e eu gosto muito de pessoas genuínas eu, desde criança que sou muito observadora e gosto de ver os pequenos pormenores e observar o comportamento das pessoas. Então eu apercebi-me realmente na prática que gosto mesmo é de estar com pessoas. Apesar de eu ter este meu lado introvertido na minha vida privada, mas no meu dia-a-dia eu gosto de estar com pessoas e gosto imenso de conversar, gosto de ouvir o que elas têm para dizer, gosto muito de aprender com as pessoas e eu acho que acima de tudo foi isso que mais me fascinou nesta área, que é eu tenho uma necessidade ávida de conhecimento e estou sempre à procura de mais e tenho isso enquanto caráter, consigo reconhecer isso desde criança. E o facto de estarmos com pessoas e principalmente ali no Body Balance foi muito engraçado porque a maior parte, hoje em dia já não tanto, mas isto há mais de 10 anos atrás, que foi quando eu comecei, o Body Balance era uma modalidade que realmente trazia pessoas com algumas patologias, que tinham algumas dificuldades até de mobilidade, pessoas de uma faixa etária um bocadinho mais avançada e que na verdade têm muito conhecimento e que gostam de falar depois das aulas e gostam de estar connosco. E isso tudo começou-me a fascinar e depois foi uma consequência, não é? O trabalhar cada vez mais, o serviço de personal trainer também de um para um e perceber realmente que
nós somos personagens muito importantes na vida das pessoas, não é? E às vezes não nos apercebemos desse impacto daquilo que criamos enquanto consequência para as pessoas. Foi muito engraçado e comecei a perceber que não, que é realmente isto que eu quero fazer e vou investir mais nesta área e pronto. E é uma área que é de constante evolução e que nós temos que estar constantemente a recriar-nos e em busca de novas coisas, não é? Mas isso também é uma característica minha. Eu faria isto mesmo se não estivesse nesta área. Mas esta área é uma área que exige isso, então isso também me motiva e me inspira a continuar nesta área. Então, a Catarina sempre teve aqui alguns traços de liderança, digamos assim, alguns ou muitos. Como é que surge aqui este contexto de agarrar um projeto, o Fitness Hub Carcavelos, agarrar um projeto de base e criar uma equipa? Quais é que foram as tuas dificuldades? O que é que tu tiveste que fazer? O que é que tu sentiste? Olha, antes de mais, eu tive Eu acredito que o caminho foi-se traçando, por isso facilitou-me um bocadinho a vida até lá, que foi, enquanto estava no People e estava contigo, não é, fui tendo pequenas tarefas de liderança, não na dimensão que tenho hoje, mas fui tendo pequenas tarefas de liderança de equipas, não é, enquanto parte dos eventos e colaborar também com outros departamentos, por isso foi o início da minha escola realmente e agradeço sempre e dou sempre isso como referência. Depois, quando passei pela tal formação interna dentro do Fitness Hut de PCMs, que nós chamamos de Prospect Club Managers, é engraçado porque o processo tu vais fazendo vários módulos e depois ficas nos clubes onde estás a trabalhar, juntamente com o Club Manager, a exercer tarefas, não é? Na verdade é como se fosse um estágio. E realmente também tive a sorte de ter uma Club Manager excepcional, que é a Susana Duarte, que neste momento é Regional Manager dentro da cadeia, com a qual aprendi imenso e que me deu imenso apoio e que me foi também catapultando. Depois, quando fui convidada para ser Club Manager dentro do Fitness Hut, agarrei um desafio gigantesco, que foi, por evolução da cadeia e por abertura de ginásios, eu fui agarrar o Fitness Hut das Amoreiras, que é o primeiro clube da cadeia, e tinha tido duas lideranças masculinas bem fortes. Uma, que é o nosso atual diretor de operações, né, o Amâncio, e outra que é o meu colega Jorge Galamba, que já lá era staff, ou seja, era lá personal trainer e grupo trainer, e que passou, e que depois foi abrir o clube do Parque das Nações e eu fui agarrar aquilo. Então, tive aqui imensos desafios, que foi entrar numa equipa que eu não conhecia 2 elementos, uma equipa com uma antiguidade, né? Havia pessoas lá na equipa que estavam há mais tempo na empresa do que eu, porque é o primeiro clube da cadeia, né? Nós vamos fazer 11 anos, um clube com sócios excepcionais, mas bastante exigentes, né? Estamos no centro de Lisboa, aquilo é Amoreiras puro. Então foi um grande desafio e foi um grande desafio em vários níveis, porque eu ao final do mês de ser Club Manager descobri também que estava grávida. Então, então foi eu ter que dizer, não é, ao meu chefe, a dizer, olha, eu aceitei isto, eu juro que não sabia que estava grávida. E ter passado, por isso foram desafios grandes, em que os primeiros 9 meses foi de gravidez, com tudo o que isso implica, e numa equipa muito desafiante, uma equipa excepcional, mas muito desafiante, e deu-me realmente uma bagagem gigante. E depois tive a licença de maternidade, que também tive um bocadinho à distância, e tive uma colega que esteve lá a ajudar, e depois o regresso, por isso eu estive lá 2 anos antes de abrir Carcavelos. Por isso, quando disseram, ou quando me convidaram para abrir Carcavelos, eu estava, na verdade, super tranquila. Eu fiz a abertura de Carcavelos super tranquila. Fiz um bocadinho o gosto ao dente, como se diz, porque consegui acompanhar a obra, um bocadinho a obra do clube, por isso voltei um bocadinho às minhas origens e à parte da arquitetura, e por isso foi muito engraçado ver isso. E acho que esses 2 anos me deram também alguma capacidade de recrutamento. Na verdade, eu chego à conclusão que o sucesso dos ginásios, o sucesso dos clubes está no valor humano das equipas. Porque problemas logísticos, problemas de instalações, problemas de software, tudo isso, todos nós vamos ter. Todos nós vamos ter. E, na verdade, o que cria valor acrescentado são as pessoas. Voltamos ao mesmo. Isto não muda muito. São as pessoas e realmente é a equipa. Então tentei ao máximo que o meu recrutamento fosse bem feito, sendo que nunca sabemos o que é que depois se passa de futuro, não é? Tive ali algumas estratégias de recrutamento
que foi, eu quis que a minha equipa de Gym Service, que é a nossa equipa de apoio aos ginásios, fossem, na verdade, porque também, na verdade, também tive currículos suficientes para o fazer, às vezes não há, não é? Mas tive bastantes currículos, bastantes candidaturas, então eu quis que fosse tudo mais ou menos recém-formados, mas com os valores humanos que eu queria e que eu tentei detectar em entrevista e com outros processos de recrutamento que avançámos. Pessoas que realmente gostam da área, realmente querem trabalhar e que estavam cheios de vontade. Porque depois o resto da formação é na prática e nós damos, e eu sabia que ia ter uma equipa de personal trainers também forte a nível técnico que pudesse suportar isso. Por isso, o meu maior desafio ali, na verdade, foi no início conseguir criar um ambiente de grupo e de equipa, para que depois, eu costumo dizer que este primeiro ano, nós fazemos um ano de clube para a semana que vem, dia 25, por isso temos um ano de abertura só, e eu acredito que este primeiro ano é mesmo disso. O nosso trabalho enquanto líderes é fazer com que toda a equipa e toda a estrutura se encaixe e funcione, que é para, como eu gosto de dizer, depois ao final de um ano ou pouco tempo eu me sentar a comer pipocas e ver o clube em autogestão e eu ir lá só em SOS, como se fosse bombeiro, auxiliar a equipa. Por isso é um bocadinho por aí. O desafio foi mesmo este trabalho incessante e é um trabalho diário. Não é um trabalho que se faz um dia e que depois amanhã a coisa começa a correr bem e tu deixas... já está a funcionar. Não, as coisas não funcionam assim. É um trabalho diário, sim. Olha, queres partilhar alguma tarefa de recrutamento? Eu vi umas coisas, então acho que era interessante. É interessante partilhares um bocadinho daquilo que fazes em recrutamento. Olha, eu em recrutamento faço o quê? Claro que olho para o currículo, não é? Tenho que ter os requisitos mínimos técnicos, como é lógico, mas depois faço uma conversa com as pessoas no recrutamento e tento perceber o que é que as motiva. Como é lógico, faço algumas perguntas também de autoavaliação, para eu perceber se elas têm noção de se sabem qual é o seu ponto forte, qual é o seu ponto fraco, ou não, aquelas perguntas mais típicas, que na verdade o que eu analiso não são as respostas. Não é o conteúdo da resposta, é aquilo que é a forma como a pessoa responde e o processo mental que está por trás. Isto é assim um bocadinho mais rebuscado, eu sei, parece um bocado manipulador, mas não é no mau sentido. Mas na verdade, porque nós sabemos que todas as pessoas estão nervosas numa entrevista, mesmo quem tem mais experiência. Então, eu começo sempre a entrevista por me apresentar, nunca deixo que seja a pessoa a primeira a falar, por isso começo eu por me apresentar, por acalmar um bocadinho a pessoa que tenho à minha frente, para na verdade conseguir ver a pessoa real e não uma pessoa que encarna uma personagem em recrutamento. Por isso tento sempre eu apresentar-me de uma forma super tranquila, explicar como é que eu trabalho, o que é que eu valorizo, não tenho qualquer problema de antes de fazer a pergunta, dizer o que é que eu valorizo nas pessoas e depois deixar que a pessoa fale um bocadinho sobre ela. Pergunto sempre, olha, fala um bocadinho sobre ti, vê uma coisa, diz-me qual é que foi o teu percurso e na verdade nessa primeira entrevista o que eu faço é... Alô? Estás aí? Deixei de te ver? Estou, mas... Ok. Mas ficaste em blackout. Ok. Pronto, estava-te a dizer que nesta entrevista basicamente é uma conversa para eu sentir a pessoa e para perceber se tem perfil ou não para a equipa ou para o ideal de equipa que eu pretendo. Depois agarro nesse grupo e neste recrutamento inicial, o que eu fiz foi um assessment de aulas de grupo. Relativamente, por exemplo, às aulas de grupo, fizemos um assessment, que foi cada um distribuir faixas e cada um deu uma faixa e estávamos todos em grupo também. Fiz alguns drills, fiz um speed dating entre eles todos para perceber comportamentos, ou seja, tinham 30 segundos para se apresentarem. Fizemos ali alguns jogos, que na verdade é análise de comportamento. E é isso que nós percebemos, que nós precisamos, porque nós trabalhamos numa área de pessoas e com pessoas e mais uma vez digo, o skill técnico e o conhecimento técnico é fundamental, é uma coisa que é quase não negociável, porque é a obrigação de todos nós
mas depois nem toda a gente tem perfil para trabalhar na área de fitness. É verdade. E para trabalhar com pessoas. E não há mal nenhum em admitir isso. Ou seja, eu posso muito querer ser personal trainer posso ser o melhor técnico possível, mas se eu não tenho skills para trabalhar com pessoas, mais vale eu escrever um livro sobre prescrição de treino. É isto que eu acho, por exemplo. Eu sei que conheço imensa gente que é 1000 vezes melhor do que eu a nível técnico, 1000 vezes. E é a eles que eu recorro quando tenho alguma dúvida. É preciso termos humildade na nossa área e de irmos buscar informação a quem sabe mais do que nós. E nós não sabemos tudo, é mesmo assim. Olha, Catarina, aqui a Catarina, instrutora de aulas de grupo, o que é que tu gostas, o que é que tu mais gostas? Ou seja, se tivesses das modalidades que tu dás ou que tu já deste, tens alguma favorita? Se sim, porquê? Isso é uma pergunta difícil e tricky. É suspeita. Olha, as modalidades, eu tenho aqui 3 modalidades que realmente gosto muito e que não consigo, na verdade, escolher aqui muito nenhuma delas. Diz o Baltazar é meu staff. Body Balance, sim, porque eles me conhecem bem, a minha equipa conhece muito bem. Sim, Body Balance sim é a minha paixão, porque realmente foi a minha primeira modalidade, estou muito ligada à modalidade e identifico-me muito com a modalidade, inclusive eu também estou a dar algumas formações iniciais de Body Balance, pela simples razão de que realmente vamos aqui a uma zona humana que está cada vez mais emergente nos nossos dias e no mundo, que é toda esta parte do mind and body, e de ligarmos esta parte mental e esta parte emocional ao nosso corpo e ao nosso físico. Por isso, sem dúvida alguma, que o Body Balance me identifico muito, 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 muito. Depois, tenho o Body Combat, como é lógico, como eu disse, aquilo que me passei de ódio para amor. Foi ali uma relação complicada. Na altura foi a Vanessa Livramento, que era a minha colega também no Solinka, que me dizia, não, tu tens que ir fazer a formação e tens. E eu explicava-lhe que não, que dar murros para o ar para mim não fazia sentido, não é? Eu dava murros em plastrons, em sacos e em pessoas. Não me fazia, não me fazia muito sentido dar murros para o ar. Mas, sem dúvida alguma, que é um excelente programa de treino. E então, por isso, tenho essa paixão e vou realmente buscar toda a minha parte e todo o meu background de artes marciais que adoro e que infelizmente de momento não consigo ter logística temporal para voltar a fazer. E por fim, descobri aqui o spinning também na altura, e foi contigo e foi no People, que é muito engraçado porque, e tu sabes, não é? O meu spinning, as minhas aulas de spinning vão buscar um bocadinho desta parte também de mind and body. E o spinning tem essa vertente, esta parte mental e de respiração, e então as minhas aulas são um bocadinho viradas também para aí. Vou buscar o treino, como é lógico, não deixo de ser técnica de exercício, mas vou buscar tudo isso. Por isso eu acho que estas 3 modalidades tocam aqui num ponto comum que tem a ver com essa parte do mind, desta parte do mind and body, desta consciência da respiração, de estarmos mais presentes no presente, basicamente. Olha, para os instrutores não vou só falar no Body Balance, porque acho que acaba por ser mais limitativo, mas para instrutores da área de corpo e mente, o que é que tu achas, seja daquilo que observas, seja do que fizer mais sentido para ti, o que é que tu achas que faz falta? Por onde é que tu achas que eles devem olhar mais relativamente àquilo que são as necessidades das pessoas que nos procuram neste momento? Ou seja, se pudesses acrescentar alguma coisa aos instrutores que nos estão a ouvir e aos que não tiverem a ouvir, mas que mais tarde nos ouçam, se tu pudesse acrescentar algo mais ou despertar a consciência para, olha, atenção que está a faltar isto Certo. nas nossas aulas, que sugestões é que tu tinhas para dar? Sim, eu tenho já uma, que é assim a primeira que me vem à mente, que é nós nunca nos esquecemos, e seja em que modalidade for, mas sim, na parte do mind and body às vezes acontece um bocadinho isso, que nós estamos a lidar com pessoas e em contexto de aula de grupo há um chavão que deve existir sempre que se chama segurança. Então eu acho que todos nós devemos nos continuar a instruir e a formar a nível técnico, a nível de patologias, a nível de perceber exatamente o que é que são os limites articulares de segurança e saudáveis. Por isso, às vezes, nas aulas de Mind and Body, e não especificando ou não generalizando, mas aquilo que eu observo é que se perde um bocadinho isto. Não há mal,
porque realmente o objetivo não é esse, mas não nos podemos esquecer que se estivermos em contexto de ginásio ou estivermos em contexto de grupo e em contexto de pessoas, nós temos que zelar pela segurança das pessoas. Nós estamos a liderar uma aula e nós temos que zelar pela segurança das pessoas. Por isso é fundamental nós termos este conhecimento. Dá-me só um segundo. Anda cá, anda cá. Pronto. Isto sou coisa. Olá, Ali. Estás boa? Diz olá. Diz olá às pessoas. Estás com um corte de cabelo novo. Fui eu hoje que lhe cortei o cabelo. Não, filha, eu preciso disto. Vais fazer ao ó. Vais. Beijinho. Diz até amanhã às pessoas. Diz assim, até amanhã. Pronto. Bem. Pronto, eu disse que ia acontecer. Então, sim, acho que sem dúvida alguma é esta parte de técnica e esta parte de perceber um bocadinho mais sobre frente, conectar e ligar com toda a gente que está na sala e não sempre com os mesmos, por exemplo. São estas pequenas coisas que são aqui, estes pozinhos de perlim-pim-pins, que às vezes são invisíveis, mas que são tão eficazes na retenção e na fidelização dos nossos alunos e no sucesso de uma aula de grupo. Ok, e o que é que tu achas que é um red alert para os instrutores que nos estão a ouvir e eventualmente que alguém que precisam da tua opinião, que é, ok, eu faço isto, então eu tenho que ter aqui um plano de ação para corrigir isto. O que é que, quando tu observas uma aula, o que é que desperta em ti um sentido de alarme de, ok, este instrutor está a precisar de ajuda? Porque às vezes nós instrutores, eu incluindo, nós às vezes, se tivermos um ritmo de trabalho muito alto, então nós podemos ir perpetuando o erro, não é? Quando eu faço um movimento 20 vezes mal feito, aquilo vai se interiorizando e vai criando uma bola de neve de erros. Então, se tu pudesses dar um conselho ou quando tu observas uma aula e tu percebes que este instrutor precisa de ajuda, quais são os principais erros que tu observas e como é que achas que eles podem procurar ajuda nesse sentido? Ok, espera aí. Só para eu não me perder depois na resposta. Olha, a primeira coisa é fazer isto que eu acabei de fazer, que é organização. É a organização mental. E há pequenos truques e pequenas dicas que podemos ter, que é... geralmente a nossa semana de trabalho começa à segunda, não é? Com a maioria, ainda que nós, instrutores, muitos de nós trabalhamos de segunda a domingo, mas é arranjar aqui um dia para organizar tudo. Então... Os principais erros, a forma de os colmatar ou de nós nos apercebermos deles, porque eu concordo plenamente contigo e acontece comigo também, que entramos às vezes aqui em piloto automático e estamos com a cabeça a mil e não conseguimos ter noção se está bem, se não, é um bocadinho à semelhança e arranjando aqui uma metáfora daquelas vezes quando nós vamos a conduzir até casa e não nos lembramos do caminho. É quando isto nos acontece numa aula, que é eu estar a dar uma aula e eventualmente não me lembrar sequer da pessoa que estava à minha frente ou do que é que se passou lá atrás ou como é que a aula correu, ou eu estou da aula e tenho a cabeça a pensar em 30 mil coisas porque também já fiz aquela aula uma data de vezes e aquilo já me sai automaticamente. Então, isto é um red alert enquanto eu instrutor. Pronto, que é eu perceber, espera aí, eu não estou realmente presente e não estou realmente conectado. Depois, ferramentas que podem ajudar muito os instrutores e todos nós é usarmos as tecnologias em nosso benefício. Que é, eu não me canso de dizer isto, é filmar, 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 filmar. Nós só conseguimos ter uma boa análise de nós mesmos se nos virmos. Ou se alguém nos der feedback, são as duas únicas formas de input. É eu olhar para mim mesma, ver o que é que eu fiz de mal, ou alguém observar-me e poder-me dar feedback. Sendo que, quando o feedback é externo, às vezes podemos estar ali em patamares de segurança e dependendo da pessoa que nos dá feedback, ele pode não ser tão... Podemos não o receber tão bem, não é? Se nós não identificarmos liderança da pessoa que nos está a dar feedback, nós não vamos receber esse feedback de forma positiva. Por isso, sem dúvida alguma que é filmar-nos com regularidade, mesmo. E filmar só porque sim, não precisa de ser uma aula inteira, uma faixa e depois temos uma análise crítica. Se nós temos, e todos nós temos, um olhar crítico com os nossos colegas, não é? Que isto acontece. E às vezes é inato, não é por maldade, mas acontece, tipo, é que ele estava fora da música, é que ele fez aquilo. Nós, o ser humano, temos esta capacidade de encontrar o erro, não é?
O difícil difícil é nós olharmos e tentarmos encontrar algo que as pessoas estão a fazer de bem. Mas isso pode ser uma pergunta seguinte. Mas na verdade a filmagem é a melhor ferramenta, ou das melhores ferramentas, no meu ponto de vista. Atenção, tudo o que eu estou a partilhar aqui é meramente a minha opinião e a minha experiência. Das melhores ferramentas para nós, instrutores, nos auto-avaliarmos. E é depois também aquilo que tu perguntaste, que é qual é que é a ajuda, qual é o plano de ação. Então, o plano de ação deve ser simples e não deve ser logo... Nós vamos identificar, nós somos também muito autocríticos e vamos identificar 30 mil coisas. Não vale a pena. É percebermos, é trabalharmos uma a uma. Vermos qual é aquela que realmente é primordial e urgente de trabalhar já. Se é a parte técnica, se é a parte do meu coaching, daquilo que eu estou a dizer, se é realmente a minha conexão, é escolher uma e trabalhá-la e efetivá-la. Fazer realmente um plano de ação, torná-lo consistente, continuar as filmagens regulares, para eu perceber se realmente já está interiorizado e se já sai de forma mais consciente, e depois então passarmos para o próximo. Eu acho que este é um dos melhores caminhos. Eu, enquanto líder na observação, é isto que eu faço. Porque, na verdade, o que eu faço com as minhas equipas, mesmo quando eu vejo, é ou eu filmo, ou eles filmam, e depois sentamos 2 a 2, né? Eu sento-me com o instrutor, agarramos na filmagem e, em conjunto, analisamos e traçamos um plano de ação. É engraçado tu estares a falar nisso, porque na última formação que tivemos juntos, depois dessa formação eu voltei-me a filmar enquanto instrutor. E fiquei, como é óbvio, deprimido bastante, não é? Sim, ficamos sempre, sim. Sempre. E é engraçado porque eu acredito, e agora faltam-me condições para voltar a filmar, mas comecei-me a filmar com alguma frequência enquanto instrutor, e é engraçado que 2, 3, 4 pontos que eu considerei críticos, que não estava à espera de os fazer, que têm a ver com a modalidade que eu dou, eu consegui corrigi-los de forma relativamente rápida, mas com quê? Com esta consistência de filmagem. Sim. Muitas vezes também aquilo que eu noto é que às vezes ninguém gosta muito de ser avaliado, não é? Sim. E às vezes ver-nos ao espelho de manhã, quando estamos com olheiras, também não é bom. Então pode haver ali algum medo, ou de certa forma as pessoas ou os instrutores fogem do processo de filmagem, mas eu acredito. Olha, mas que como seja se mesmo diz... como tu disseste. É só custa a primeira, não é? É verdade, é verdade. Depois começa a ser uma coisa normal. Porque o problema é esse, o problema é que nós só nos filmamos quando temos que mandar um assessment, temos que mandar um vídeo, pronto. Se tornarmos isto como uma prática regular, como eu planeio os treinos para os meus alunos, né, de personal trainer, ok, eu filmo regularmente e não interessa se eu vejo os filmes todos, mas quando eu decidir sentar-me e tirar tempo para ver, já tenho uma data de vídeos e vou ter certeza material para trabalhar, tem a ver com isto. E é a regularidade que cria, não é? O hábito faz o monge, como se diz, e é este processo consistente que vai trazer sucesso e que vai trazer resultados. Está aqui a Ana Teixeira, que apanhou o meu mês de depressão e o meu adiar da data de entrega do vídeo de Body Pump. Então, porquê? Porque eu também não estava habituado à rotina da filmagem e agora vejo isso de forma muito mais leviana. E a verdade é que depois até tive boa nota como instrutor, mas sobretudo o vídeo, depois ao analisar e ao ser um bocadinho crítico também, consegui corrigir um sem número de coisas que depois acabou por me tornar melhor instrutor. Então eu acredito muito que seja realmente uma ótima estratégia mesmo. E não é difícil, é um telemóvel, 5 minutos, primeira faixa, segunda faixa, o que for, e a coisa vai nos dar muito sumo para trabalhar e para corrigir. Sim. E pensa assim, e isto é um processo de crescimento enquanto instrutor e enquanto pessoa, porque quanto melhor nos conhecermos, mais ferramentas eu vou ter, digo, nos dias em que, porque somos todos seres humanos, não é? E nos dias em que realmente tive um problema de família, ou estou mais estressado, ou estou cansado porque a minha filha não dormiu à noite, o que for, eu já sei quais é que são os meus pontos fracos, mas também já tenho ferramentas internas para conseguir ultrapassar isto, não é? Porque eu tenho que subir, aquilo é a minha profissão. Nós, na área do fitness, temos um ambiente profissionalmente descontraído, não é? Porque à vontade não é à vontadinha. Então, esta descontração às vezes leva a que parece que não há tanta responsabilidade. Não há, aquilo é a minha profissão. E é uma profissão como outra qualquer e que tem acrescido a responsabilidade de eu estar a pôr pessoas à minha frente a mexer,
não é? E eu ser responsável pela segurança dessas pessoas e pela experiência positiva dessas pessoas. Porque realmente a pessoa até vinha, fez um esforço imenso durante o dia todo para vir à minha aula e naquele dia não estou para ali virada e ela até precisava daquilo para ter um bom momento e eu acabei de lhe estragar o dia, não é? Porque estou de mau humor e estou a falar mal com as pessoas, quer dizer, não faz sentido. Então, quanto melhor eu me conhecer, também mais ferramentas eu vou ter para gerir tudo isto e para realmente fazer um trabalho com qualidade, não é? E com um serviço excepcional, que é isso que nós devemos todos fazer. Sabes que esta questão da filmagem também alterou um bocadinho a forma como eu olhei para outros processos daquilo que é o meu trabalho. E de algum tempo para cá, de forma mais esporádica, desde a tua formação fiz isso algumas vezes, com alguns coordenadores inclusive, e há aqui alguns que estão a ver, mas eles sabem que isto também é numa perspectiva de evolução profissional. É incrível como, e mesmo para outras áreas, mesmo quem está aqui o Ernesto a dizer que trabalha num restaurante com atendimento ao público e tudo, mas mesmo noutras áreas, eu acredito que às vezes a filmagem resolve. Por exemplo, quem trabalha quem tem reuniões, quem tem apresentações, quem tem uma apresentação na faculdade e costuma estar muito nervoso, porque aí a filmagem acaba por ser um processo de observação mais crua, digamos assim, depois de termos passado o pânico, que nos mostra, olha, eu aqui estava mesmo nervoso, estava mesmo em alarme. Eu já sei que É. não posso estar sempre a mexer na caneta, eu já sei que não posso gaguejar a falar, e então isto acho que revela aqui um despertar de consciência muito grande e é uma ótima ferramenta mesmo. É. Voltamos à questão do comportamento, não é? Eu Exatamente, sou, eu sou mega observadora de comportamentos e nós observamos os outros, mas nunca nos observamos a nós. é verdade. E como tu dizes, concordo plenamente contigo. É ter uma maior consciência, é perceber exatamente o que é que eu faço, o que é que eu não faço. Vou-te dar um exemplo muito engraçado, fora do contexto, mas que eu acho que vai corroborar isso que tu estás a dizer. A minha filha, como todas as crianças, faz birras, não é? E já tentei de tudo, não chores e patatana. Um dia filmei-a com o telemóvel e depois mostrei-lhe. E ela começou-se a rir. Por isso, foi muito engraçada a reação, porque realmente a minha filha tem 2 anos, para quem não sabe, quase 3, e ela estava a fazer, foi numa estação de serviço, ela estava deitada no chão em altos berros, em pranto, porque queria um ovo Kinder, e eu não lhe ia dar o ovo Kinder, e eu já tinha tentado tudo, já tinha a estação de serviço toda a olhar para mim, e resolvi agarrar no telefone e filmá-la. E depois chamei e disse, ela como adora telemóveis, eu raramente também lhe dou, agarrei no telemóvel e mostrei, olha, anda cá ver um vídeo. E nem lhe disse que era ela. Quando ela viu, parou logo de chorar, ficou-se a observar e ganhou consciência do que é que estava a fazer. Por isso, eu acho mesmo que acredito, e é uma excelente ferramenta para toda a gente, para toda a gente. Ela diz aqui que ficou envergonhada. Sim, a minha filha não fica envergonhada, que a minha filha, felizmente, não tem assim muita vergonha, mas ficam envergonhadas no sentido, ganham consciência, é um ganhar de consciência. Não é para criar vergonha em nada, nem o objetivo aqui com a filmagem, e eu estou a ler aqui também alguns comentários, o objetivo da filmagem, e isto também é importante passar, que não é procurarmos o erro. E eu acho que esta visão também tem que mudar um bocadinho. Nós não queremos filmar nada para procurar o erro. Nós queremos filmar para potenciar. E é uma mudança de paradigma. Eu não quero filmar para ver o que é que está errado. Eu quero filmar para ver o que é que eu posso potenciar, eu posso mudar o comportamento ou redirecionar para que aquela pessoa ou aquela tarefa ou o que for seja exponenciado, não é? Não é para ver, isto está mal. Não, isso não nos serve de informação para nada. Só nos serve a nível emocional para nos mandar para baixo. É perceber, ok, aqui isto tem que mudar e qual é o plano de ação? É tomada de consciência e melhoria no comportamento. Ok. Temos aqui um comentário, agora andando aqui um bocadinho para cima do Ernesto, que é: eu gosto de interagir com pessoas no trabalho no restaurante, sou um empregado de mesa. Eu acho que é fenomenal e realmente em todas as áreas, e agora todos nós andamos a sofrer um bocadinho por isso, porque Sim. todos nós, em todas as áreas, nós temos contacto com pessoas e eu acredito muito nisto. Aliás, eu não acredito muito nas auras nem nessas coisas, já falámos um bocadinho sobre isto, mas realmente quando nós entramos numa sala e alguém está chateado, nós apercebemos-nos. Então é incrível quando o gosto de trabalhar com pessoas e estar com pessoas se sobrepõe aqui e pronto, a filmagem é mais uma ferramenta para nós termos a consciência de quem é que somos, como é que estamos e sobretudo o que é que podemos potenciar.
E muitas vezes os vídeos também revelam coisas interessantes que é, pá, olha, eu disse isto e não me lembro, pá, grande dica, sim senhor, impecável. Impecável sobre mim mesmo. Pronto, também é importante ter Isso é bom, a moral sim, lá em cima, claro, exatamente. claro. Olha, o Samuel está-nos aqui a perguntar, Catarina, para Uhum. alguém que tem uma ambição enorme de um dia pertencer à equipa nacional da MANS, quais as dicas que podes dar? Ok, então, há sempre que perceber que qualquer processo de recrutamento, e isto tem a ver, as dicas que eu posso dar, ou a melhor dica que eu posso dar, a primeira melhor dica é a gestão de expectativas. Que na verdade, dentro ou seja, e partilhando um bocadinho a minha experiência, não é? Eu fui um primeiro processo de recrutamento e não fiquei à primeira na equipa Les Mills. E mais tarde explicaram que não teve nada a ver com a minha capacidade técnica ou skill ou não, teve a ver com a necessidade do recrutamento. Por isso, entrar na equipa Les Mills Portugal é um processo de recrutamento. E como qualquer processo de recrutamento, a equipa tem necessidades. Faço-me entender? Ou seja, é como eu recrutar para um ginásio. Eu posso ter, e já apanhei pessoas com excelentes capacidades e que se eu tivesse lugar para elas, as tinha recrutado, mas eu não tinha lugar para elas. Às vezes não é o que nós estamos à procura. E isto acontece em tudo, acontece nas empresas, acontece em todo lado, acontece num restaurante, acontece em todo lado. Por isso, a melhor dica que eu posso dar sempre é nós percebermos que qualquer processo de recrutamento tem a ver com uma necessidade, ponto. E que às vezes não é por falta da nossa capacidade. Porque isto pode desmotivar, não é? Quando nós temos uma ambição muito grande de entrar numa determinada equipa ou num determinado emprego ou assim, é complicado, não é? Porque depois pode-nos desmotivar a não ir uma segunda vez. E como eu já vos expliquei, eu vou sempre uma segunda vez porque se é aquilo que eu quero, eu vou sempre, tento sempre uma segunda vez. Por isso é gestão de expectativas. Depois, a segunda melhor dica que eu posso dar é a preparação. Que é, nós não devemos ir para lado nenhum sem fazer o trabalho de casa. Ou seja, se eu me vou propor a um determinado cargo, um determinado posto, entrar na equipa Les Mills, eu tenho que saber muito bem o que é que vai acontecer, qual é a empresa, qual é a necessidade, o que é que eles estão à procura, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que melhorar, aproveitar as filmagens para perceber o que é que eu tenho que melhorar para quando lá chegar estar no meu melhor. Que é para, no máximo, eu sair de lá com a cabeça erguida de que dei o meu melhor. Porque ir para um processo qualquer que seja de recrutamento e depois perceber que, devia ter estudado, ou devia ter percebido o que é que a empresa faz, ou devia ter trabalhado melhor esta coreografia, a mim, Catarina, é uma coisa que me mata logo o ego. Por isso é gestão de expectativas e preparação. Ok. É isto. Sabes que eu senti um bocadinho isso. Eu participei naquele primeiro recrutamento para a equipa nacional da Les Mills, que nós treinámos 6 horas ou 5 horas. Sim. E então eu senti realmente que eu nesse dia, se houve coisa que eu senti foi que eu apesar de me sentir bem preparado quando fui para o recrutamento, eu cheguei lá e eu sou um bocadinho assim que é, eu às vezes preciso de ver pessoas que são substancialmente melhores que eu para eu quebrar platôs. E quando eu Yeah. vejo, e também estas conversas vêm neste sentido, e quando eu tenho que estar entre alfas, digamos assim, e quando eu cheguei Sim. lá e vi que eu fui com body pump e combate, acho eu. Já não me lembro bem as modalidades que levei, mas acho que foram estas duas. E quando eu vi 10 instrutores de pump melhores que eu, e quando eu vi mais não sei quantos melhores que eu em combate e mesmo no spinning, em eventos, eu adoro ver aulas e adoro fazer aulas e procuro fazer aulas com os melhores e de vez em quando há um instrutor que eu nunca ouvi falar e ele dá um show gigante e eu penso assim, ok, eu tenho que voltar a preparar-me melhor e eu tenho que voltar a treinar mais e eu tenho que voltar a ser mais preparado e a tirar apontamentos e a assistir a aulas e a fazer aulas. Então, para estar entre os melhores, nós temos de alguma forma também conseguir participar com eles. Pelo menos é o que eu acredito. E esse recrutamento foi um reality check, pelo menos para mim, Sim. porque é fácil ser o melhor num meio mais pequenino, é difícil ser um melhor num meio maior. Olha, eu vou-te dar, aproveitando um bocadinho isso que disseste, eu vou aqui tirando algumas notas e acrescentando, complementando um bocadinho isso. Para já, isso é fundamental, nós temos que ser humildes.
e perceber que há sempre uma máxima que é: há sempre alguém melhor que nós e há sempre alguém pior que nós. Há sempre alguém melhor que nós. Porque, partilhando a minha experiência de competição de karaté, eu fui competi durante muitos anos e durante ali em juvenis, séniores, eu acho que júniores, juvenis, séniores, acho que durante 3 escalões eu tinha sempre uma atleta que ficava sempre à minha frente. Ela ficava sempre em primeiro e eu ficava sempre em segundo. A história E não do foi segundo um ano. lugar. A história do segundo lugar, mas é verdade. Eu acho que eu qualquer dia escrevo um livro sobre o segundo lugar. Aqui a arranjar uma janela de oportunidade. Olha. Que é, ela foi sempre, ela passou-me sempre. E eu, quando digo sempre, eu só fui campeã nacional de karaté no dia em que ela não competiu, para tu teres noção. Não interessa. Outro segundo lugar. Eu não entrei na licenciatura em arquitetura à primeira, entrei na segunda fase. Eu tive média de quase 19 na primeira fase. Eu não entrei por décimas e entrei na segunda. Por isso esta segunda é aqui uma coisa um bocado holística. Mas isto é a conclusão de que nós realmente devemos ter humildade. E sempre que ela me ganhava, eu tinha que aplaudir. E é isso que tu disse. O nosso peer group, o nosso grupo de influência, aquilo só me fazia eu querer fazer melhor. E chegava na competição seguinte, ainda por cima ela era da minha zona de região, porque ela era do Algarve. Por isso eu apanhava sempre no regional e no nacional. Para mal dos meus pecados, por isso eu nem no regional era campeã. Podia ser aí, mas não. E ia sempre melhor preparada para a competição seguinte, só que ela fazia o mesmo. E é isso, e estas pessoas inspiram-nos, e ela na verdade afetava-me ali naquele momento, como é lógico, não é? Eu sou competitiva, mas saudavelmente, e devemos ser, né, de forma saudável, mas fazia com que eu fosse melhor, e é aproveitarmos uns dos outros e estarmos realmente ligados a essas pessoas que são melhores do que nós, porque são elas que nos vão fazer andar para a frente e que vão puxar por nós, e que se nós tivermos também esta característica de personalidade de não, eu quero ser melhor e quero fazer melhor e ter esta resiliência, vai-nos puxar para fazermos mais. Por isso concordo contigo. É estarmos também, inspirarmos também com quem é melhor do que nós, sem dúvida alguma. Sim, a questão do peer group. Entretanto, coloquem as vossas questões, por favor, aqui em baixo, está bem? E o Instagram deve estar quase a mandar-nos em baixo. Catarina, quer para instrutores, quer para pessoas que nos estejam a ouvir, que não sejam da área ou que eventualmente gostem muito de aulas de grupo, que sugestões principais para eles conseguirem, não só agora nesta fase, porque eu acredito muito neste processo de casulo, digamos assim, onde estamos agora a atravessar, podemos arranjar ferramentas para realmente ficarmos melhores enquanto pessoas, enquanto profissionais, tem a ver com a situação. Que sugestões é que tu tens a fazer para quem nos está a ouvir no sentido de ficar melhor profissionalmente, de evoluir em determinada área da vida? Se tu tens práticas neste sentido, quais é que são? Que sugestões é que tu tens para fazer neste sentido? Tenho muitas, mas... mas olha, a organização é uma delas. A organização é sem dúvida alguma uma delas, e gestão de tempo. Ou seja, é o nosso bem mais precioso e nós estamos a perceber isso, não é? E é o nosso bem mais precioso, é esta gestão de tempo. Ou seja, se eu for mais organizado, eu vou conseguir gerir melhor o meu tempo, para conseguir investir melhor o meu tempo naquilo que realmente importa e naquilo que realmente me faz ir no caminho que eu quero ir, seja nesta área, seja na que for. Ou seja, se eu quero ser melhor em determinada área, eu vou procurar formação credível, vou procurar formação vendo quem é que são os formadores, mas eu tenho que organizar o meu tempo. Nós vivemos numa sociedade demasiado rápida e com muita estimulação e com muito estímulo que nos faz perder tempo e que nos tira o foco daquilo que realmente importa. Por isso eu acho que há tempo para tudo, depende da organização. Há tempo para trabalhar, há tempo para investir na nossa formação, há tempo que é fundamental para estarmos com os nossos e para nos desligarmos do mundo e estarmos com a nossa família e estarmos perto de quem gostamos. Mas sem dúvida alguma que é organizar, fazer um horário, respeitar esse horário ao máximo, é fundamental para a nossa sanidade e para não nos perdermos aqui com pequenas tarefas e com pequenas coisas que na verdade podem ser lúdicos e está tudo bem. Ou seja, se eu quero estar, eu gosto imenso de ver vídeos no YouTube de coisas estúpidas, que é mesmo assim, que é mesmo assim, gosto de ver, tipo, coisas completamente inúteis, mas
tiro algum tempo para isso, não é? É o meu tempo de lazer, em vez de, por exemplo, não ligo nenhuma a telenovelas, agarro vídeos do YouTube para ver coisas inúteis. Mas organizo o meu tempo para poder fazer isso. Então tem a ver com organização, mais uma vez. Ou seja, eu sei que estou ali 1 hora a ver aquilo, mas também não estou muito mais, para não me perder. E basicamente é priorizar o tempo para podermos investir o tempo de forma correta. Ok. Malta que está a assistir à live, por favor façam o vosso print, está bem? O vosso feedback. Façam o print desta live. O vosso feedback é super importante. É super importante para nós, está bem? Metam nos stories, identifiquem-nos, a mim e à Catarina. Amanhã, se a Catarina não se importar, vamos ter este live no YouTube, está bem? Para quem fizer sentido ouvir novamente. Pronto, e o objetivo é mesmo nós conseguirmos acrescentar algum valor àquilo que é a nossa área. Aproveitar este processo. Amanhã, Catarina, olha, vamos estar com um empreendedor, está bem? Que é o Bruno Mendes. É Boa. super empreendedor e tem um mindset a nível de organização. Deve ser Pois das tem. pessoas mais organizadas que eu conheço. Eu acompanho, Então, para quem quiser a página assistir dele. e para ti, estão super convidados. E também nos próximos Gosto também. dias, o objetivo foi reunir, para tentar acrescentar o máximo de valor possível à nossa área, foi reunir aqui um conjunto de referências profissionais e também outras pessoas que possam, de alguma forma, acrescentar valor, não só a nível de estrutura, como nós estivemos a falar agora, mas também a nível da parte técnica, seja um cirurgião plástico, fisioterapeuta, psicologia, um atleta que foi aos CrossFit Games, ou seja, temos aqui um leque muito engraçado de pessoas para trabalharem connosco nos próximos dias, está bem? A ti, Catarina, Ricardo, muito obrigado. obrigada eu e parabéns por esta tua iniciativa. O Ricardo é um excelente comunicador, como vocês já perceberam, e é um criativo, e é muito bom. Acho que é muito produtivo e muito de acrescentar valor isto que tu estás a fazer. Por isso, parabéns pela iniciativa e por todo o trabalho. Muito E obrigado, obrigado pelo Catarina. convite. Um beijinho aí em casa, está bem? Beijinho Pessoal, aí para até todos. amanhã e tchau. Tchau, tchau.